graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados. Graças e a paz do nosso Deus, amado irmão. Esse é o projeto Sementes de Fé e nós temos estudado o livro Verdades Essenciais da Fé Cristã, do R.C. Sproul. Temos falado sobre a doutrina da revelação. E dentro do tema doutrina da revelação, uma temática que é muito empolgante, muito necessária para as nossas vidas, é o tema da lei de Deus. O que você pensa quando nós falamos sobre a lei de Deus? Normalmente a gente pensa no rigor, a gente pensa em pecado, em juízo, mas, a bem da verdade, irmãos, a lei de Deus é a manifestação do seu caráter, é a manifestação dos seus atributos, da sua bondade, justiça, a santidade de Deus. Deus se expressa e se identifica através da sua lei e o povo de Deus se identifica por meio da lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19. O povo de Deus no Antigo Testamento era reconhecido por meio da lei de Deus. Irmãos, na verdade, quando falamos sobre lei de Deus, nós não nos referimos apenas àquela lei do Antigo Testamento dado a Israel para a administração do governo, nem apenas aos 10 mandamentos, que é o resumo da lei moral. Na verdade, Deus governa o universo por meio de leis. A lei da gravidade é um exemplo de uma das leis de Deus para a natureza. A natureza, ela segue o tempo todo as leis divinas. Quando Deus criou todas as coisas, Ele ordenou as coisas, Ele colocou em ordem, Ele criou um sistema perfeito que obedece às leis de Deus inquestionavelmente. As leis morais de Deus, por sua vez, diz respeito àquilo que Deus prescreveu para o ser humano, especialmente para o povo de Deus. As leis morais não são destinadas apenas ao povo de Deus, apenas a Israel ou apenas aos cristãos. Não, é para o ser humano de uma maneira geral. Nós vimos em vídeos passados que Deus colocou no coração do ser humano a norma da lei gravado. Isso é Romanos, capítulo 2, verso 15. A norma da lei de Deus está gravada no coração de todos, sejam cristãos, sejam não cristãos. Matar é errado não só para cristãos, mas também para não cristãos. Isso se aplica a todos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, de uma maneira geral, são mandamentos e prescrições para todas as nações. Uma lei de uma nação justa é uma lei baseada nos 10 mandamentos. A nossa, em certa medida, ainda que já tenha se desvirtuado bastante da tradição cristã que no passado fundamentou e inspirou a elaboração das nossas leis penais, civis e assim por diante. Irmãos, Deus tem autoridade para impor obrigações sobre as suas criaturas. Deus criou todas as coisas. É nesse contexto que a lei do Senhor é dada. Como eu falei, a lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus, daquilo que Deus é. Deus sempre age de acordo com a lei do seu próprio caráter. De fato, a lei não está acima de Deus, a lei ela procede de Deus em conformidade com o que Deus é. Para Deus é impossível pecar, porque pecado é justamente não ser igual a Deus. Pecado é não ser aquilo que Deus exige que sejamos. Ou seja, não nos conformarmos a Deus. Um dos mandamentos de Jesus Cristo, por exemplo, no Sermão da Montanha é: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai do céu. Ser conforme Deus, buscar a santidade de Deus. Em certo sentido, essa é uma busca que nós nunca iremos alcançar em absoluto, mas como filhos de Deus, uma vez que fomos resgatados do pecado por meio do Senhor Jesus Cristo, nós buscamos viver, agir, existir em conformidade com o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus revela
a sua lei, as suas prescrições, a lei moral, não só por meio das Escrituras, da palavra de Deus, como temos enfatizado, mas também na consciência das pessoas. A norma da lei está gravada no coração das pessoas. E, em último lugar, irmãos, é preciso dizer que somente Deus tem autoridade para revogar as suas leis. Nenhuma outra pessoa pode servir de lei para si mesmo. Todo ser humano, todo indivíduo, em certo sentido, está submetido à lei de Deus. Ainda que nem todas as pessoas estejam dentro das condições do pacto de Deus, no que se refere ao pacto da graça, porque o pacto da criação todas as pessoas estão, o pacto de Adão todos estão. Todos foram condenados por Adão, porque o pacto de Deus com Adão era com Adão e com toda a humanidade. O pacto de Deus com Cristo Jesus é para aqueles que foram resgatados por Jesus Cristo, que se converteram, que manifestaram fé e arrependimento. De maneira que as condições do pacto da graça, essas sim, são exclusivas para os cristãos. Mas a lei moral de Deus não. A lei moral aplica-se a toda pessoa, a toda criatura, pois é o desejo de Deus para a humanidade e é reflexo de quem Deus é, de maneira que, assim como Deus é imutável, a sua lei moral, a essência da sua lei moral também é imutável. Que Deus te abençoe, um forte abraço, espero que tenha sido edificante. A gente vai falar um pouco mais sobre a lei de Deus no próximo vídeo. Nos acompanhe! Excelsa de Jesus no sacrifício.